E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas e hoje a gente está aqui para um outro vídeo de Unity 3D. Bom, a gente vai estar trabalhando mais C#. Basicamente esses vídeos são bem para programação mesmo, para aprender a programar diversas coisas. Bom, e eu postei no meu blog o que a gente estaria fazendo nos próximos vídeos. Então aqui a próxima aula, depois da última, que era a número 12, a gente vai fazer, inclusive essa aula, um sistema de Level of Detail, que é um sistema que vai garantir isso que está mostrando nessa imagem aqui, que é troca da malha dependendo da distância. Então vocês podem ver aqui, ó, na menor distância entre a câmera e o objeto, ou entre o personagem e o objeto, a gente vai ter essa complexidade geométrica maior. E isso vai variando conforme a distância. Vocês podem ver aqui na média distância a gente vai ter uma malha um pouco menos detalhada. E em maior distância a gente vai ter uma malha bem simples, que é só para ter um pouco de contorno esférico, olha, vocês podem ver. Mas ela é bem simples geometricamente. Bom, para fazer essas malhas simples, eu vou estar usando o Blender. Então, caso vocês não tiverem Blender, eu vou deixar o link do download na descrição. E se vocês quiserem aprender um pouco mais de Blender, vocês visitem o canal do Sérgio Fá. Está aqui nos meus canais recomendados no meu canal do YouTube. E no canal do Sérgio Fá vocês vão poder estar aprendendo várias coisas sobre Blender e movimentação de câmera e comandos, os comandos iniciais do Blender. E com eles vocês vão estar podendo criar malhas próprias, malhas customizadas, e vocês podem estar usando elas nesse vídeo de agora. Então acessem o canal do Sérgio Fá, que vocês vão poder aprender Blender e Sculptris também, que é a parte de retopologia de malhas muito detalhadas. Vão estar aprendendo também sobre texturização em aulas futuras, como ele já me passou, e também programação em JavaScript dentro da Unity 3D depois para programar um jogo que ele está ensinando a fazer no canal dele. Então todos os passos desde o início vocês vão poder estar aprendendo no canal do Sérgio Fá. O segundo canal é o canal Games Indie. Queria parabenizar o Bruno pela marca de 1000 inscritos que ele passou um dia desses aí, faz pouquinho tempo, está com 1007 inscritos. Parabenizar ele e aproveitar e divulgar o canal dele. No canal dele vocês vão poder estar aprendendo sobre o básico de Unity 3D, dos comandos básicos. Com eles vocês vão estar podendo criar terrenos com elevações, com depressões na própria Unity, sem precisar trazer isso de um programa externo de modelagem ou algo do tipo. E nos vídeos deles vocês vão ter uma introdução muito boa em Unity 3D. Vocês vão estar podendo dominar o aplicativo e as ferramentas que ele disponibiliza aí a vocês. E ele também vai estar desenvolvendo um jogo na Unity 3D. E vocês vão poder acompanhar todo o processo aí e a programação em JavaScript desse jogo no canal Games Indie. Bom, então voltando aqui para o Blender, a gente vai dar início à nossa aula. Eu não vou estar trabalhando com cubos, como vocês viram, vou estar criando esferas. Então eu vou deletar esse cubo com a tecla Delete. Em seguida eu vou agora inserir a esfera que eu vou estar trabalhando. Então eu pressiono Shift A, vem aqui essa lista Add, que tem os itens possíveis que a gente pode adicionar. Vemos em Mesh e UV Sphere. Essa vai ser a malha mais detalhada que a gente tem. Vocês podem ver que é a mesma malha da menor distância que a gente tem aqui nessa imagem. Então agora em outras camadas eu vou estar criando as malhas de menor detalhamento. Então eu venho aqui na camada 2, que são áreas de trabalho, digamos assim. Você pode estar trabalhando independentemente de visualizar os objetos de outras camadas. Então no Layer 1, por enquanto eu tenho essa esfera. Se vocês olharem um pouco mais para cima, eu tenho uma câmera e uma luz também. No Layer 2 eu não tenho nada, então eu vou adicionar com Shift A, Mesh e UV Sphere uma nova UV Sphere.
Mas agora eu vou diminuir o número de polígonos dela. Aqui no lado esquerdo, caso não estiver aparecendo, vocês pressionem a tecla T, que aparece essa aba esquerda aqui. E em Edge UV Sphere, em segmentos, vocês, ao invés de 32, vocês colocam 16. 16 e em Rings, 8. Então a gente está diminuindo, dividindo por 2 esses valores da UV Sphere. Então agora a gente tem a nossa malha mais detalhada, a nossa malha com detalhes médios, e agora na área de trabalho, na Layer 3, a gente vai adicionar com Shift A Mesh UV Sphere, vamos adicionar uma nova UV Sphere com 8 segmentos e 4 anéis. Então ela ficou bem, com os detalhes bem limitados, ela só tem um breve contorno de esfera, para quando a gente estiver de longe poder visualizar ela. Então vai ser mais ou menos assim, a gente está longe e o que a gente enxerga é essa malha pouco detalhada. Então quando a gente vai se aproximando, a malha troca para essa, e quando a gente chega mais próximo ainda, a malha muda para melhor possível, né, a mais detalhada possível. Então a gente vai exportar essas 3 esferas para Unity 3D, e antes de fazer isso eu vou deletar essa câmera, clicando com o botão direito, e depois em Delete e OK, e essa luz aqui, Delete e OK. Agora eu venho aqui no canto superior esquerdo em File, Export e Autodesk FBX, que é um formato que eu costumo exportar para Unity. Vou selecionar uma pasta para exportar isso, vou exportar no meu desktop e vou chamar de Lodge Meshes e Export FBX. Vocês podem perceber que quando eu juntar esses layers, eu seleciono Shift e posso juntar mais de um layer, a gente tem todas as malhas uma dentro da outra. Olha só. Então eu já deixei a posição idêntica de todas elas, que vai facilitar qualquer problema que possa vir a acontecer aí, então a gente já impede isso de acontecer. Então vamos para a pasta aqui onde a gente tem o nosso ponto FBX, vamos abrir a Unity e em Project vamos arrastar o arquivo que a gente exportou para essa aba, Project. Então foi importado o nosso objeto. E aqui tem também uma pasta materiais, né, que são as cores e as texturas, possíveis cores e texturas que esse objeto pudesse vir a conter. Aqui na nossa tela Cine, vamos arrastar o Lodge Meshes para dentro dela, só que vocês não vão conseguir visualizar porque está muito pequeno. Então vocês cliquem no Prefab Lodge Meshes, vem aqui em Scale Factor e aumentem para 1. E depois cliquem em Apply. Olha, agora a gente já tem um fator de escala maior e é possível visualizar sem alterar as propriedades de escala desse objeto. Então agora aqui em Lodge Meshes, na hierarquia, vamos expandir e vamos selecionar só um desses objetos, para que seja o nosso objeto inicial e a gente possa estar mudando a mesh, a malha desse objeto inicial. Eu vou pegar a esfera com melhor qualidade, vou clicar nela e arrastar ela para fora desse parentesco. Isso vai aparecer a mensagem que vocês vão perder a conexão do Prefab. Clique em continuar e agora podem deletar o Prefab Lodge Meshes e a gente só tem essa esfera aqui. Eu vou resetar a posição dela aqui nessa engrenagem, Reset. Vamos ver onde é que ela foi parar. Aqui. Bom, agora toda a malha que aceita o Lodge, né, toda a malha que é possível fazer a alteração entre uma malha mais detalhada e menos detalhada, a gente vai adicionar uma tag. Então aqui em Tag, em Untag, vocês clicam em Add Tag. Eu já criei a tag aqui no elemento 0, eu chamei ela de Accept Lodge. Então vocês vêm aqui, digitem Accept Lodge.
vão novamente na esfera, porque ela vai aceitar o nível de detalhamento, porque ela possui outras malhas que possam ser alteradas para diminuir o detalhamento. Então vocês clicam aqui em Tag, em Untagged, e selecionem Accept Lodge. Bom, uma demonstração de como a malha vai ser trocada, vocês podem fazer vindo aqui nos componentes dessa esfera, aqui em Inspetor, venham em Mesh Filter. Então se a gente clica nessa bolinha aqui no canto direito, vocês vão ter uma lista de todas as meshes que essa cena contém. De alguma outra forma ela contém essas meshes aqui. Então aqui essas três esferas aqui juntas são as esferas que a gente importou do Blender. Então a gente pode, clicando sobre elas, a gente pode trocar. Então essa aqui é de maior detalhe, essa aqui é de médio detalhe, e essa aqui é a de menor, aliás, essa aqui é de maior detalhe, essa aqui é de médio detalhe, essa aqui é de menor detalhe. Inclusive, se vocês forem ver aqui embaixo, vocês podem ver o número de vértices e de triângulos. Aqui a gente tem 400 e 900 e pouco. Na segunda esfera a gente já tem 100 e pouco e 200 e pouco. E na última esfera, 26 e 48. Então, essa é a sacada dessa alternância de malhas, que é para diminuir o número de vértices, para não ficar tendo que renderizar isso a todo instante, mesmo estando numa distância em que não precisaria demonstrar uma malha tão detalhada. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Então, inclusive, se vocês aproximarem aqui, vocês podem enxergar as malhas. Então fechem isso. Eu vou criar um script C#. Esse script vai ser anexado aos objetos que vão aceitar load. Eu vou chamar ele de Object Load. Vamos abrir ele. Pronto, abri o MonoDevelop. Então, nesse script Object Load, a gente vai ter só uma variável, que vai ser um array, que contém todas as malhas possíveis para serem alteradas. Então, a gente vai criar um array do tipo Mesh. Então, vamos criar ele público, para que a gente possa anexar as meshes no inspetor. Public Mesh é o tipo de variável que esse array vai conter. Em seguida, os colchetes para definir uma lista desse tipo de variável. E em seguida, o nome. Vou chamar de Meshes. Eu vou deletar essas voids aqui, essas linhas. Só isso que o nosso script vai conter. Vou salvar. Agora na minha esfera, eu vou clicar nela e vou arrastar o Object Load para dentro dela. Então aqui a gente já vê que a gente pode expandir uma lista chamada Meshes, que é o nome da variável que a gente criou. Então se a gente expande, a gente pode arrastar para cá as malhas possíveis. Então eu vou começar arrastando a malha de melhor detalhamento, que é a Sphere. Eita, aqui Sphere. Em seguida eu vou arrastar a de médio detalhamento, que é Sphere.001. Você tem que arrastar para cima do nome da variável. E em seguida a de menor detalhamento, que é Sphere.002. Inclusive se vocês vierem aqui ao lado de cada variável que a gente anexou, vocês podem clicar nessa bolinha e vai ter a malha selecionada em azul que a gente selecionou. Então a primeira é a de maior detalhamento, a segunda é de médio detalhamento e a terceira é de menor detalhamento. Então vocês sempre usem essa ordem: maior detalhamento, médio detalhamento e menor detalhamento, porque essa ordem vai ser definida no controle do nível de detalhamento. Então, para não haver esse problema de estar alterando para malhas indevidas, vocês usem uma ordem específica para todos os objetos. Então, maior detalhamento, médio detalhamento e menor detalhamento. Vamos criar um novo script C#. E esse script vai fazer o controle do load. Então, vou chamar ele de Control Load. Aqui está o meu script. Eu vou criar uma void e vou chamá-la de Control by Distance. E aqui em cima eu vou criar algumas variáveis. A primeira delas vai ser a distância. Essa distância vai ser controlada no inspetor, ela vai ser uma variável pública, vai ser um float.
distância. Então, essa distância vai ser a distância menor para a gente ter a malha de maior qualidade. Então, quando a gente estiver dentro dessa distância, em relação ao objeto, vai ser exibida a malha de maior detalhamento. Então, agora a gente vai criar algumas variáveis privadas, que são as distâncias para exibir cada malha. Vão ser private floats. A primeira vai ser distância ao high. High vem de high poly, né? Vou só dar essa nomenclatura. E a gente não precisa estar definindo novas variáveis aqui embaixo. Private float, blá blá blá. Não precisa ficar criando novas linhas. A gente pode só adicionar uma vírgula e adicionar outro nome que vai ser uma outra variável do tipo private float. O próximo vai ser distância ao medium, que vai ser o de médio detalhe, e o último vai ser distância ao low, seria o low poly. Na void start a gente vai anexar alguns valores, a distância ao high, distância ao medium e distância ao low. A distância ao high vai ser igual à distância que a gente anexou no inspetor. A distância ao medium vai ser a distância que a gente anexou no inspetor vezes 2. Então a gente tem que estar numa distância maior para conseguir visualizar o médio. E a distância ao low vai ser igual à distância que a gente anexou no inspetor vezes 4. Então numa distância maior, uma distância bem maior, a gente vai estar visualizando o objeto de menor detalhamento. Então nessa void, para fazer o controle da distância, a gente vai criar uma variável que vai ser um array de GameObjects. Vai ser, eu vou chamar de takers. Takers, eu imaginei que fossem quem que fosse pegar o LOD, quem fosse aceitar o nível de detalhamento. Talvez um nome diferente, aceptores, sei lá se essa palavra existe, vou chamar de aceptores. Esses vão aceitar o LOD. Ele vai ser igual a GameObject.fiGameObjects WeTag, e agora o nome da tag que a gente adicionou antes, que vai ser AcceptLOD. Aliás, que já é, né? AcceptLOD. A gente já criou essa tag aqui, a esfera contém ela, AcceptLOD. Então, essa variável vai anexar todos os objetos que contenham essa tag. Agora a gente vai usar o forEach, já conhecido da gente. Então, forEach GameObject, eu vou chamar de A de aceptores. Dentro da nossa variável aceptores, a gente vai fazer algumas coisinhas. Então, a gente vai primeiro calcular a distância desse objeto até o objeto alvo, que é o objeto que vai fazer o controle da distância. Esse script vai estar anexado à câmera. Então, a gente vai calcular a distância. Vamos ver, float. Distância ao alvo vai ser igual a um vetor3.distance entre a.transform.position, e como esse script vai estar anexado na câmera, então transform.position. Então vai calcular a distância entre esse objeto atual, que é chamado de A, até a câmera, que é o transform.position. Então agora a gente vai checar se a distância ao alvo, variável que a gente acabou de criar, for menor ou igual à distância ao high. Então a gente vai adicionar um comentário aqui, mostrar a malha de melhor qualidade. E vamos só dar Ctrl+C, Ctrl+V duas vezes para fazer agora a distância ao medium e aqui embaixo a distância ao low. Então aqui a gente vai mostrar a malha de média qualidade e aqui vai ser a malha de menor qualidade. Então como é que a gente vai mudar a malha? Se vocês vierem na Unity e na esfera, vocês vão ver que ela tem um componente chamado Mesh Filter. Basicamente tudo que está
anexado, ou quase tudo que está aqui no inspector é um componente. O transform é um componente, mesh filter é um componente, mesh renderer é um componente, e o script também é um componente, object log também é um componente. Então, se a gente tiver dentro da distância, para mostrar o objeto de melhor qualidade, a gente vai procurar um componente dentro desse objeto A. Então, a.getComponent, e o componente vai ser mesh filter, dentro desse sinal de maior e menor. Em seguida, vocês abrem e fecham parênteses. Vocês podem ver esse componente aqui, mesh filter. Coloquem um ponto e vocês podem acessar um valor exato desse componente mesh filter. No nosso caso é a mesh. Então a gente vai anexar a mesh atual desse A e vai mudar o valor dela. Ela vai ser igual a uma variável que está dentro dessa esfera. Vocês podem ver que a gente tem esse componente object.load que contém uma variável que contém as 3 malhas possíveis. Então a gente vai buscar a malha dentro desse object.load, fazendo o seguinte: a.getComponent, só que agora o componente que a gente vai buscar é object.load. Vocês podem até ver aqui que é uma classe e ao mesmo tempo um script, object.load. E dentro dele, primeiro abrimos e fechamos parênteses, e dentro dele a gente vai buscar pela variável meshes. Então, como vocês sabem que se trata de um array, a gente tem que selecionar um índice para ser o valor que vai ser anexado ao mesh filter. Então, como vocês sabem, começa pelo índice 0 e vai até o índice x, qualquer valor lá. Então, como eu falei, o elemento 0, que é o índice 0, vai ser a esfera de melhor qualidade. Então aqui a gente vai poder visualizar a esfera de melhor qualidade digitando o índice 0. Porque é esse o índice que fica a malha de melhor qualidade. Olha, no elemento 0, vocês clicam na bolinha, vocês têm a malha de melhor qualidade. Então é por isso que a gente vai ter essa ordem sempre, maior, médio e menor. Porque em todos os objetos ele vai anexar 0. Então caso o 0 tivesse a menor qualidade, já ficaria zoado. Então a gente só vai copiar esse código e colar aqui embaixo. E agora, quando a gente estiver na distância até o medium, a gente vai trocar para mesh 1. E quando a gente estiver na distância ao low, a gente vai trocar para mesh 2. O script está criado. Agora eu venho na void update e vou chamar control by distance. Na void start eu vou definir um valor para a distância. Então eu vou checar primeiro se a distância é menor ou igual a 0. E vou setar um valor a ela. A distância vai ser igual a 20.0f, por exemplo. E vou salvar o script. Vamos ver se tem algum erro. Então, como vocês podem ver, não há nenhum erro aqui. Então a gente vem na nossa main camera e vamos arrastar para dentro da main camera control load. Então a gente já tem a nossa variável pública, que é a distância. Vamos armazenar um valor na distância, que vai ser, por exemplo, igual a 15. E quando eu der play, vocês vão poder... Na verdade a malha não está alterando por algum motivo. Obviamente por algum motivo, né? Não está alterando. Então eu vou dar um pause aqui, vou resolver esse problema e eu já continuo o vídeo. Então galera, aqui a gente tinha vários ifs e não estava funcionando. Porque o motivo disso é porque, por exemplo, se a distância for possível para visualizar o maior, ela também vai ser possível para visualizar o de menor qualidade. Então estava acontecendo um conflito. Então é só adicionando aqui, ao invés de if, vocês digitem else if.
Então, só um desses casos vai ser possível, e não vários ao mesmo tempo. Então, se a distância ao alvo for menor ou igual à distância até o RAID, ele vai visualizar o RAID. Se não, se a distância for menor ou igual ao médio, ele vai visualizar o médio. E se não, se a distância for menor ou igual ao low, ele vai visualizar o low. A gente podia também dar o return aqui para não continuar executando o script. Mas adicionando os else ifs funciona da mesma forma. Então a gente salva o nosso script, viemos aqui para Unity, vamos dar play. Então aqui quando a gente está perto, ele está demonstrando a malha de melhor qualidade. Quando a gente começa a se distanciar, vejam que a minha distância até mostrar a de melhor qualidade é 15. E aqui eu tenho um print da distância que atualmente está em 11. Então quando for maior do que 15, vai trocar de malha. Vocês podem perceber isso. Está em 12, 13, 14, 15. Agora já alterou a malha, ó, veio para a malha de média qualidade. E quando eu for diminuindo essa distância, aumentando essa distância, perdão, ele vai trocar para a malha de menor qualidade. Então isso funcionaria, por exemplo, se vocês tivessem um jogador que fosse o controlador do FPS de vocês, por exemplo, vocês adicionariam o script ObjectLoad a esse personagem e ele ia fazendo o controle do load em todos os objetos que aceitassem o load. Então é um script bem útil para não gastar processamento com coisas desnecessárias. E tá aí para vocês. Então no próximo vídeo a gente vai ter, como vocês podem ver no meu blog, o mouse look customizado. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo do vídeo, favoritar ele porque ajuda bastante na divulgação. E se possível, se inscrevam no meu canal para acompanhar os meus próximos vídeos e ter acesso a eles já na home do YouTube. E é isso aí, um abração e até o próximo vídeo, galera.